Eu sou a professora Lídia e hoje nós estaremos revisando o conteúdo de gravitação universal. Então a ideia principal de gravitação universal tem a ver com força e é a força presente entre massas, independentemente do tamanho delas. Porém, para formular a equação de gravitação universal, Newton utilizou as ideias de Kepler com os cálculos de Kepler em cima dos trabalhos deixados por Tycho Brahe, e a partir disso ele formou a equação de gravitação universal, que basicamente tratava da relação entre o movimento dos planetas e da atração entre eles em uma trajetória elíptica. E ali Kepler fazia a análise da velocidade nos focos da elipse e do raio de um planeta a outro, fazia a relação entre distância e velocidade dos planetas. Com as ideias de Kepler, Newton formulou essa lei da gravitação universal e ela é dada na seguinte equação. F é igual ao G m1 vezes m2 dividido por d ao quadrado. O que significa cada uma dessas representações? A ideia principal é que se você tem uma massa e ela está a determinada distância de uma outra, há uma atração mútua entre essas massas e aí é onde existe essa atração chamada de força gravitacional. Importante, a força gravitacional, ela é uma força, como ela é força, ela é vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido e é sempre no sentido de atrair, no sentido do centro da massa. Por exemplo, se a gente analisa o planeta Terra, ele vai ter uma força gravitacional e ele sempre atrai. Jamais ele está empurrando, jamais ele está repelindo um corpo. Então, quaisquer corpo, ele vai ter uma força gravitacional e se tiver dois corpos, os dois ali vão ter força gravitacional e estarão exercendo força um sobre o outro. Quem vai ser atraído pelo outro aí vai depender. A ideia é que a massa maior sempre atrai a massa menor. Então, fazendo a interpretação da equação, nós vamos ter que Newton vai dizer que essa força gravitacional ela é o produto das massas com a constante gravitacional ali presente, dividido pela distância ao quadrado, pelo inverso da distância ao quadrado. Na equação a gente tem a seguinte leitura. F é o módulo da força de atração gravitacional dada por Newton. O G é essa constante da gravitação universal, que Newton fez os cálculos a partir das ideias de Kepler, chegou a esse valor, 6,67, e aí tem essa sequência de número que você pode arredondar para 6,7 se quiser, vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes quilograma ao quadrado por metro quadrado. O M é massa e você pode ter M1 e M2 se houver duas massas, ou somente a letra M, uma maiúscula e uma minúscula para representar massas diferentes. Essa força, ela é uma força que relaciona-se com a gravidade de um objeto e a massa. E essa força que existe entre a gravidade e a massa a gente vai chamar de força-peso. Então a força-peso é o quê? P é igual a M vezes G, onde P é a força-peso, o M é a massa, e o G é a gravidade local. Muito importante, todo corpo ele tem sua gravidade e o valor pode mudar, por isso é muito importante você destacar que esse G ele é uma gravidade local, que é diferente do G constante da gravitação universal. Quando a gente substitui essa equação de peso lá no F da força, na equação 1, a gente vai ter que, no lugar do F, se você colocar o M vezes G, que é a força-peso, a gente vai ter, no lugar do F eu colocar M vezes G, nós vamos ter o M de um lado, o M minúsculo, e o M minúsculo do outro lado da equação. O que a gente pode estar cortando, os dois M, e aí nós vamos ter só G de um lado, que vai ser igual à gravidade, a lei da gravitação universal, que é essa constante universal, uma massa pela distância ao quadrado. Quando você vai usar cada uma dessas equações? A primeira é para você saber de fato a força que um corpo exerce na presença de um outro, digamos que você tenha duas massas. A equação de peso é quando você já tem a gravidade e a massa do objeto, para saber o peso é só multiplicar elas duas. Mas se você substitui uma dentro da outra, aí você pode aplicar essa equação para quando você não tem a gravidade de um objeto. Aí você vai descobrir o valor da gravidade dele pela constante e sua massa e a distância em relação ao seu centro de massa. Eu trouxe um exemplo 1 que diz assim: a Terra possui massa de 5,9
39,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Nosso primeiro valor ali é a massa da Terra. E raio médio de 6.371 quilômetros. Qual o valor médio da gravidade na sua superfície? Ou seja, ele deu um material só com sua massa e o raio, ele quer saber qual é a gravidade desse corpo, que no caso é a Terra. Vocês utilizam muito nos exemplos em sala de aula esse valor, já pega o valor direto, e hoje a gente vai descobrir como é que se chega àquele valor de gravidade que vocês utilizam usualmente em sala de aula. O primeiro valor é a massa da Terra, ou seja, o M é 5,972 vezes 10 elevado a 24, é o valor da massa da Terra que está em quilograma. O segundo valor, é muito importante você reparar uma coisa, ele deu 6.371 quilômetros. Porém, se a gente analisar no sistema internacional, a unidade de comprimento não é quilômetro, é metro. Então, você precisa fazer essa transformação. Como é que transforma quilômetro em metro? Multiplicando por 1.000. Então, quando você pega esse 6.371, vai multiplicar por 1.000, a gente vai ter 6.371.000. É um valor bem grande para você estar utilizando nos cálculos. Então, um recurso que a gente tem para facilitar na hora de você calcular é utilizar a notação científica, que é você reescrever esse número numa base 10. Então, se você pegar a vírgula ali a partir do final do número, e você for levando ela até ficar entre um número entre 1 e 10, aí você transforma esse número em notação científica. Contando a quantidade de casas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Se você andar 6 casas para a esquerda, a vírgula vai ficar entre o número 6 e 3, então, organizando esse número, vai ficar 6,37 vezes 10, e o expoente é a quantidade de casas que você moveu essa vírgula. Então, a gente reorganizou esse número, tanto transformando de quilômetro para metro, e depois transformamos em notação científica. Agora está pronto para ser utilizado o valor do raio da Terra, certo? Então, nós temos só esses dois valores, a massa da Terra e o valor do raio da Terra. Só que se a gente analisar aquela equação para aplicar o G, para achar o G da gravidade local, ela tem um valor a mais, ou ela tem uma grandeza a mais. Tem a massa, tem a distância, esses dois nós temos, mas aí tem aquele G maiúsculo, que é a constante gravitacional. Esse valor você não pode esquecer, a gente já viu anteriormente. E aí vamos voltar aqui para você relembrar. Esse valor, ele é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então, esse valor aí também estará presente na equação, porque ele é uma constante. Vamos à substituição. Então, G é igual. A primeira coisa que você coloca na equação é esse G da constante gravitacional, 6,67408. Se quiser arredondar para 67 também pode, vezes 10 elevado a 11. E isso está multiplicando 5,972 vezes 10 elevado a 24, massa da Terra. Está dividido pela distância, aquele raio que a gente transformou. E não esqueça que a distância ela está ao quadrado. Como é que você vai resolver essa equação? Multiplica os números que estão à frente. O 6,67 você multiplica com 5,97 do outro lado. Quando você multiplica, vai dar 39,857. Tem dois valores ali com expoente, eu tenho duas potências. Como que eu vou resolver essas potências? Você conserva a base, os dois estão em uma base 10, você vai conservar essa base 10. E eu tenho um que está positivo e um que está negativo, você faz a subtração dessas potências. 24 menos 11, nós vamos ter 13 positivo ali. Resolvi a parte de cima. Resolvendo a parte de baixo, nós vamos ter 6,37, você tem que elevar ele ao quadrado, ou seja, multiplicar por ele mesmo, que vai dar 21,476. E aí precisa resolver também essa potência que está elevado a um expoente 2. Como que resolve essa potência? Você conserva a base e multiplica o 6 vezes 2, que dá 12. Então, você resolveu a parte de cima da equação, resolveu a parte de baixo, e agora tem uma divisão. Fazendo a divisão, nós vamos ter, se você dividiu 39,857 vezes 10 a 13, que foi deu o primeiro valor,
pelo 40,589, que foi que deu o 6,37 ao quadrado, nós vamos ter um valor de 0,9819. E aí nós precisamos resolver somente as potências, porque já fizemos a divisão do número da frente. Como é que resolve essa potência? Eu vou manter o vezes 10 a 13, que está em cima, e o vezes 10 a 12, ele está embaixo, eu vou levar ele para cima. Só que aí você tem que lembrar que quando eu pego esse número que está embaixo e eu mudo a posição dele, vai haver uma mudança também de sinal. Ele estava positivo e agora ele vai ficar negativo. E aí é só você resolver essa potência que está ao lado. Vai ficar, mantém o valor 0,98 vezes 10, você vai pegar 13 menos 12. 13 menos 12 é 1. Você tem um número, só precisa organizar a notação científica dele, porque a notação científica dele não está certa, porque esse número está menor que 0. Como é que você organiza a notação científica? Pega essa vírgula e anda uma casa para a direita. Quando você anda uma casa para a direita, você tem que subtrair 1 no expoente. Então, a vírgula, quando você anda para a direita, fica entre o 9 e o 8, ok, 9,82. E no expoente vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1 vai dar 0 no expoente. Se dá 0, não precisa de base 10. E você só tem o valor de 9,82 aí, metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da gravidade da Terra, que muitas vezes é utilizado o valor de 10. Vamos ao segundo exemplo? No segundo exemplo, nós temos aqui um caso diferente, porque nós vamos ter duas massas. Nós vamos ter a Lua, é um satélite natural que orbita o planeta Terra pela ação da grande força gravitacional exercida pela gravidade terrestre. Se a Terra é maior, ela que atrai a Lua, obviamente. Sendo a massa da Terra igual a 5,97 vezes 10 elevado a 24, esse valor a gente utilizou na questão anterior, e ele dá a massa da Terra 7,36 vezes 10 elevado a 22 quilogramas. Ele dá a distância entre elas duas, a distância média entre elas, que é 384 milhões e 400 mil quilômetros. 384.400 quilômetros, ele pede para determinar a força exercida entre elas. Então, aqui é aquele caso que a gente tem duas massas, você vai fazer a utilização de duas, faz a utilização da constante e, no caso, não utiliza o raio, você utiliza a distância entre essas massas, ou seja, a distância entre a Terra e a Lua. Só precisa lembrar de uma coisa, o raio aqui, que é essa distância, ele deu em quilômetro, então, mais uma vez, você tem que transformar para metro, e para transformar você multiplica por 1000. Então, multiplicar por 1000 quer dizer acrescentar mais 3 zeros aqui nesse número. Do mesmo jeito da questão anterior, você transforma para a notação científica. Ou seja, você move a vírgula, aqui 3 casas, mais 3 e mais 2. A vírgula vai ficar entre o 3 e o 8. E você moveu 8 casas, é o número que vai ficar no expoente. Então, para a distância, você utiliza o valor de 3,84 vezes 10 a 8 metros. E não esquece o valor da constante gravitacional, que tem que estar presente na questão. Vamos substituir? Então, a equação da força é assim. Força é a constante, as duas massas, pode ser um M maiúsculo e um minúsculo, ou M1 e M2, dividido pela distância. Substituindo, nós temos o valor da constante, que é 6,67 vezes 10 elevado a 11. Nós temos a massa da Terra, que já foi utilizado, que é 5,97 vezes 10 a 24. E nós temos o valor da massa da Lua, que é 5,36 vezes 10 elevado a 22. Todos em cima multiplicando. E eles estão divididos pela distância entre a Terra e a Lua, que é 3,84 vezes 10 elevado a 8. Não esquece que a distância está ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? Faz o seguinte, pega todos os números que estão na frente das potências dessa base 10 com o expoente e multiplica eles. Então, observe que eu separei aqui, ó, o 6,67, o 5,9 e o 7,36. Eu peguei todos esses números da frente, separei, coloquei eles multiplicando. Cada um deles tem uma base 10, então eu coloquei uma base só, eu conservei ela ali e mantive seus expoentes, ó, menos 11, o próximo mais 24 e o próximo é 22 também positivo. Aí agora a gente vai resolver isso aí.
Aqui nós temos o 3,84, você vai elevar ao quadrado, ou seja, multiplicar por ele mesmo dá 14,74. Conserva a base 10 e multiplica 8 vezes 2, que dá 16. Então, resolvi a parte de cima e a parte de baixo. Seguindo, a multiplicação de 6,67 vezes 5,9 dá 39,8. E eu mantive o 7. Se você quiser fazer multiplicando todos os números de uma vez, pode também. Conservei a base 10 e os expoentes e conservei a parte de baixo agora. Multiplica o 39,8 por 7,36, você tem 293,35, e eu conservei a base 10 e conservei o 14. Você tem uma divisão, você divide o 293,35 por 14,74, um valor de 19,9, e aí é só resolver aqueles expoentes que ficaram ali. Menos 11 mais 24 mais 22 vai dar menos 11 mais 24 mais 22 e menos o 16 vai dar 19. Da onde que foi esse 16? Ele estava aqui embaixo do 14, você levou para cima, ele estava positivo e ficou negativo. Quando você faz aqui a operação de soma e subtração, você tem um número de 19,9 vezes 10 elevado a 19. Até a próxima aula.